A grande maioria dos empresários e empresárias temem o recebimento desse tipo de citação que vou ler agora de forma resumida. Despacho. Encontrando-se a inicial instruída com título executivo extrajudicial e demonstrativo de débito atualizado, cite-se o executado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. Em caso de não pagamento, em 3 dias, proceda-se à penhora e avaliação dos bens indicados pelo exequente ou de tantos bens quanto bastarem para garantir a execução, observando-se a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, lavrando-se o auto. O executado poderá apresentar embargos no prazo de 15 dias, contado na forma do artigo 915 do CPC, independentemente de penhora. Serve este mandado de citação, penhora, avaliação e intimação a ser cumprido por oficial de justiça. O que eu acabei de ler foi uma citação, ou seja, uma ordem dada pelo juiz para que se inicie o processo de execução em uma ação de execução de título extrajudicial. Certamente uma das ações mais rápidas e perigosas e que mais assustam os empresários. Percebemos que houve um significativo aumento dessas ações em nosso escritório em meados do ano 2020 até os dias de hoje, muito provavelmente em função da pandemia Covid-19. Muito provavelmente em função da pandemia Covid-19. Meu nome é Edvarney Pacífico, sou advogado com atuação no mercado empresarial e começaremos agora uma série de vídeos sobre esse assunto, visando mostrar para você, empresário e empresária, que esteja sofrendo com esse tipo de ação, que não se desespere. Não pense que essa ação resultará no fechamento de sua empresa. Tem jeito. Digo isso independente do valor dessa ação. Mas para isso, você, empresário e empresária, precisará agir de forma rápida, racional e, sobretudo, de forma estratégica para pôr fim a essa ação. Fique aqui comigo, que logo após a vinheta falaremos sobre isso. Pois bem, eu queria informar que as nossas tratativas nesse vídeo serão para os casos de ações de execuções extrajudiciais de origem bancárias, ou seja, ações em que os bancos estão cobrando através da justiça os seus clientes devedores. Ainda assim, esse assunto poderá se enquadrar para as empresas que estão sofrendo execuções de outros autores, que não sejam os bancos. Eu costumo afirmar para os nossos clientes que, por mais estranho que possa parecer, quando o banco entra com uma ação de cobrança judicial, na verdade ele está propondo para esse devedor a última chance de se buscar uma negociação daquela dívida. Por que digo isso? Porque o serviço que o banco oferece, a matéria-prima dos bancos, são os recursos financeiros. O banco trabalha com recursos financeiros, o banco faz a captação, a intermediação, faz a aplicação desses recursos financeiros. E o que ele sempre busca são os recursos financeiros, ou seja, o dinheiro. Se o banco, por exemplo, conseguir penhorar um imóvel, o que ele vai fazer? Vai leiloar aquele imóvel e transformá-lo em dinheiro. Então, para o banco, a opção do dinheiro é sempre uma prioridade e, consequentemente, um acordo via negociação com o devedor será sempre visto pelo banco como uma ótima opção. A partir do momento em que você tem esse entendimento, as coisas mudam de perspectiva, pois ao contrário do que você pensava inicialmente,
ou seja, que é o fim, na verdade, é uma nova oportunidade, ou melhor dizendo, é a última oportunidade que o banco está lhe oferecendo para se buscar uma negociação dessa dívida. Dessa forma, tendo esse entendimento, a sua perspectiva deve mudar. Nós precisamos passar a pensar, trabalhar e, sobretudo, nos esforçar em busca da reativação dessa negociação. E quando nós falamos em negociação, nesse momento em que houve a judicialização de sua dívida, nós precisamos avaliar de forma detalhada os 3 pilares que eu classifico como sendo os pilares de um bom acordo extrajudicial. São eles: pilar número 1, analisar o contrato de forma detalhada, levando-se em consideração a sua legalidade e, sobretudo, a existência de garantias quanto ao empréstimo. Pilar número 2, ganhar tempo. Precisamos, através da judicialização que já ocorreu, ganhar tempo com relação ao andamento desta ação. Pilar número 3, precisamos, através de uma boa negociação, pôr fim à ação judicial. Mas agora, você deve estar me perguntando: como eu vou negociar essa dívida se eu não conseguir fazer isso anteriormente? Como vou negociar essa dívida se eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida? Ou se anteriormente eu já fiz uma negociação e não consegui honrar? Então você pergunta: o que mudou? Entenda, agora esse problema mudou de patamar. Se por um lado aumentaram consideravelmente os riscos, pois você está em processo de execução, por outro lado, através dessa mesma judicialização, o banco acabou por delegar a terceiros, mais especificamente à justiça, o recebimento de sua dívida. Então, estamos diante de um novo cenário. O responsável pela sua cobrança, que antes eram o gerente da sua conta, ou melhor dizendo, da sua agência, e as centrais de telemarketing de cobrança, agora passa a ser o escritório de advocacia do banco. No seu caso, o responsável pela sua dívida também migrou, ou seja, saiu de suas mãos e migrou para o seu advogado. E agora, o andar dessa cobrança, no que diz respeito ao tempo e aos seus efeitos, estão nas mãos da justiça. Então, o cenário, conforme falado anteriormente, mudou radicalmente. E o mais importante da mudança desse cenário, com a judicialização, foi o surgimento de uma das variáveis que mais poderá lhe ajudar na resolução desse problema. É a variável chamada tempo. Essa variável chamada tempo estará diretamente ligada à sua tese de defesa, ou seja, quanto melhor for o trabalho realizado pelo seu advogado no que diz respeito à sua defesa, maior será o tempo que você terá para negociar com o banco a sua dívida. O que você ganha com o tempo? No caso dos bancos, digo, para a maioria dos bancos, o tempo desvaloriza o dinheiro que ele tem para receber de você. Ou seja, quanto mais tempo o banco levar para receber o dinheiro, maior será o interesse do banco em propor um acordo para pôr fim à sua dívida. Então, conforme narrado acima, nós vamos falar de cada um dos 3 pilares de um bom acordo extrajudicial. O primeiro dos pilares é a análise do contrato bancário de forma detalhada. Essa análise passa pela classificação dos contratos em níveis de riscos, que, figurativamente, foram classificados como contratos de níveis vermelhos, amarelos e verdes, da seguinte forma: os contratos bancários de nível vermelho são os contratos que apresentam o maior risco para as empresas, pois são considerados de difícil negociação
por parte dos bancos. No geral, isso ocorre quando estamos falando de dívida que os bancos consideram como sendo novas. Por exemplo, dívidas em atraso em média de 3 a 6 meses. E são consideradas também de nível vermelho as que são garantidas por bens imóveis. E mais ainda, quando essa garantia é maior do que a sua dívida. Nesses casos, fica difícil o banco negociar com você, até em função do sistema regulatório desses bancos. Já os contratos bancários de nível amarelo, na maioria das vezes, já apresentam um grau de dificuldade de negociação intermediário, ou seja, são contratos em que certamente os bancos terão interesse numa forma de quitação ou negociação da dívida. No geral, são contratos com um tempo médio de atraso de até 12 meses. Contrato de empréstimos parcelado, no qual as parcelas em sua quase totalidade não foram pagas. E contrato no qual a garantia real não cobre a totalidade da dívida. E quando essas garantias possuem baixa liquidez reconhecida pelo banco. Agora, os contratos bancários de nível verde já apresentam um nível de dificuldade de negociação baixo, onde os bancos buscam uma negociação como forma de restituir parte do prejuízo já registrado em balanços financeiros, possuindo em suas características contratos com faixa de atraso superior a 12 meses, contratos sem garantias, contratos de valores elevados, contratos nos quais quase não foram pagos nenhuma parcela, ou em alguns casos, contratos nos quais já foram pagos a grande maioria das parcelas. Pois bem, feita essa análise de risco dos contratos, eu lhe pergunto, como foi realizado o seu contrato? Qual o período de sua inadimplência? Existe alguma garantia dessa dívida? A partir dessa análise, você entrará, ou melhor dizendo, você estará em condição de avançar para o segundo pilar. O segundo dos pilares é o pilar do ganhar tempo. Esse pilar nada mais é do que o pilar da apresentação de uma boa tese de defesa contra essa ação de execução de título extrajudicial. E quando eu falo de tese de defesa, eu estou falando de vários recursos que o seu advogado pode usar contra essa execução. Então é importante que, logo que você, empresário ou empresária, for citado dessa ação, que você procure um advogado o mais rápido possível para que ele possa apresentar a sua defesa. Você não pode, de forma alguma, perder o prazo de sua defesa, que é de até 15 dias. E acredite, para que você produza uma boa tese de defesa, o seu advogado precisará de tempo para avaliar essa documentação. São vários documentos, sem contar com o prazo que o perito pede para analisar os valores cobrados nesta ação. Então acredite, 15 dias acaba sendo um prazo curto. Conforme eu falei, muitos documentos precisarão ser analisados pelo seu advogado, entre eles, extratos bancários do período de sua dívida, o demonstrativo financeiro apresentado pelo banco, o seu contrato bancário, e também verificar se não existe a presença de taxas consideradas ilegais, analisar se não existe a cobrança de valores de outros empréstimos nessa dívida e, sobretudo, se as taxas de juros cobradas pelo banco não estão acima da média apurada pelo Banco Central do Brasil. E para esses casos, dependendo do período de sua dívida e, sobretudo, do valor dessa dívida, é aconselhável que você faça essa análise
através de um profissional especializado em perícia bancária. É importante que você saiba também que, além da análise dos valores cobrados, esse perito também apresentará em seu relatório o valor que ele acredita ser o real dessa dívida. Em alguns casos, consegue-se diminuir essa dívida em 30%, 40% do valor demandado pelo banco. Além dessa análise contábil financeira, o seu advogado também analisará a documentação apresentada nos autos no que diz respeito à execução de título extrajudicial. Em alguns casos, existe a chance de seu advogado demandar pelo arquivamento dessa ação, em função da falta ou irregularidade de alguns documentos. Os bancos, às vezes, mesmo quando não possuem a documentação completa para entrar com a ação, ainda assim o fazem, pois para eles o risco compensa. Dessa forma, o seu advogado também precisará analisar se essa execução contempla os 3 requisitos necessários que estão previstos no artigo 783 do CPC. São eles a certeza da dívida, a liquidez e a sua exigibilidade. Pois bem, falamos de forma resumida sobre o trabalho que o seu advogado precisará desenvolver no que diz respeito ao pilar do ganhar tempo. Agora, nós estaremos diante do pilar mais importante apresentado até aqui. É o terceiro pilar, chamado aqui do pilar da negociação. Feita a sua defesa e, consequentemente, estabelecidas algumas travas no que diz respeito ao andamento do processo de execução, torna-se necessário reativar as negociações com o seu banco. Agora, mesmo diante dos riscos dessa ação de execução, conforme já narrado anteriormente, você estará diante de novos prazos que nasceram em função da ação judicial. E através desses novos prazos, você poderá estabelecer um curto planejamento de negociação dessa dívida junto ao banco. Como assim? Estou dizendo que, a partir do momento em que você apresentou a sua tese de defesa, você poderá, de acordo com o andamento da sua ação, estabelecer um planejamento, ou melhor dizendo, um cronograma de negociação com o banco, levando em consideração o tempo que você terá para fechar esse acordo. De certa forma, você, empresário e empresária, estarão controlando o tempo de sua negociação através do feedback, do monitoramento que o seu advogado lhe dará no que diz respeito ao andamento do processo. Quanto mais lento for o andamento do seu processo, maior será o tempo que você terá para negociar com o banco a sua dívida. E dessa forma, aguardar o melhor momento para concluir essa negociação. Existem bancos, por exemplo, que em tempos abrem janelas de negociações de contratos pendentes, tipo feirões. Então, a sua empresa poderá ser beneficiada por essas janelas. Agora, se a justiça do seu estado for rápida e o seu advogado perceber que você está próximo de sofrer os efeitos de uma execução, como por exemplo uma penhora de bens ou contas bancárias, então se torna necessário você buscar uma forma de finalizar as negociações o mais rápido possível. Então nós voltamos para aquelas mesmas perguntas feitas anteriormente. Como irei negociar essa dívida com o banco se não tenho dinheiro? Ou o banco terá interesse em renegociar essa dívida comigo? Então a resposta, na imensa maioria das vezes, é sim. O banco
terá interesse em negociar ou renegociar a sua dívida e até, a depender do tipo de banco e da dívida, lhe oferecer bons descontos em cima do valor original da dívida. Alguns bancos, em troca de uma quitação, oferecem descontos em cima do valor real de até 90%. Alguns bancos, além de oferecerem descontos reais, dependendo do interesse dele pela sua carteira e empresa, poderá oferecer descontos e até parcelamento. Mas, infelizmente, essas questões apresentam algumas variáveis que não estão sob o nosso controle. Nós iremos depender, por exemplo, da política de cada banco, perfil de cada justiça nos respectivos estados e por aí vai. Mas as variáveis narradas nos 3 pilares são nossas e estão sob o nosso controle. E por isso, se aplicadas de forma correta, através de um bom advogado e contando com a participação efetiva de você, empresário ou empresária, certamente trará um resultado positivo no final. Então, esse momento em que você está vivendo é um momento de trabalho, racionalização. O empresário e a empresária precisarão ter sangue frio para saber a hora certa de se movimentar. Saber do seu tempo. Repito, saber do seu tempo. E saber do seu tempo é saber o melhor momento para apresentar uma proposta de negociação. Pois, na maioria das vezes, a empresa não está em um bom momento financeiro. Então, o empresário e a empresária precisarão saber até quando poderão aguardar para apresentar a sua proposta. E claro, como foi falado, esse saber do seu tempo terá relação direta com o andamento do seu processo. Mas tem jeito, acredite, você é maior do que a dívida que foi gerada. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para a sua situação, curta o vídeo, se inscreva no canal e recomende algum conhecido que esteja na mesma condição. Até o próximo vídeo.